Todos. Bom dia, sejam bem-vindos todos. Este é o segundo encontro de leitura e reflexão do livro O Amor e Seu Significado no Mundo, de Rudolf Steiner. Estes encontros fazem parte do grupo de estudos da Escola Livre de Estudos Biográficos, a ELEB. O Ronaldo hoje está no grupo de formação no Centro Paulus, e quem está conosco hoje é a Márcia Della Negra, a quem eu vou estar passando a palavra daqui a pouco. Estes encontros vão ficar gravados e disponibilizados no canal do YouTube da ELEB. Vocês podem assistir e divulgar para outras pessoas assistirem. Eu vou passar a palavra para a Márcia e logo depois o Edson vai fazer a leitura para a gente do livro. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu sou a Márcia Della Negra, sou psicóloga, aconselhadora biográfica e parceira do Ronaldo na gestão da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Coordeno também outros grupos de estudos em nome da escola, e alguns de vocês eu já tive a oportunidade de tê-los nos grupos que a gente está fazendo. Então, talvez para começar, eu perguntei à Márcia se eu podia fazer uma pequena retrospectiva, né? Porque vocês já começaram a fazer esse estudo. E essa pequena retrospectiva, então, diz respeito ao fato de que o Steiner nos coloca a questão do amor de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a vê-lo, né? Ele diz que tudo que nós fazemos por um ato de amor não vai exigir recompensa no futuro ou compensação no futuro. Ele diz que os atos de amor são atos que, em princípio, não buscam sua compensação na vida seguinte. E aí ele diz, talvez seja por isso que, como nós inconscientemente podemos ter essa vivência de que não teremos recompensa pelo amor que nós dedicamos, talvez por isso a gente não tenha tanta disponibilidade para praticar o amor da forma que ele poderia ser praticado, né? E ele, então, vai nos dizendo que o amor é para o mundo, que o sol é para a vida exterior. O sol nos alimenta, o sol nos mantém, o sol nos vivifica, o sol, na verdade, é que conduz a vida, né? Enquanto que o amor interno, né? O amor interior, o amor, para nós, na vida cotidiana, é o que também alimenta a nossa vida, né? E ele vai depois dizer sobre o fato de que se os seres humanos não têm nenhum interesse pelo mundo, não se interessam, não se conectam, é uma negligência muito grande, e ele chama do mais crasso egoísmo. Que o ser humano deveria desenvolver esse amor, esse interesse, esse cuidado pelo que existe à volta dele, né? E depois ele vai terminar, até onde vocês chegaram, vai determinar dizendo que devemos deixar nossos atos de amor no mundo, os quais ficam assim inscritos no saber cósmico espiritual. Então, o amor que a gente dedica ao mundo, ou que a gente dedica na nossa vida cotidiana, fica inscrito, na verdade, em todo o contexto cósmico espiritual, né? Pois o amor é o elemento criador do mundo, é aquilo que deu origem ao desenvolvimento, à criação do ser humano, foi um ato de profundo amor. E então, nós podemos olhar que o amor é a base da criação, é a base de tudo. Edson, agora podemos começar a leitura. Sim, obrigado. Bom, então nós estamos na página 14. É o primeiro parágrafo que se inicia lá, mais quase no terceiro terço da página, né? Ao lado do amor, há ainda dois outros poderes no mundo. Como podem ser comparados com o amor? Um desses poderes é a força, a potência. O outro é a sabedoria. Em relação à força, pode-se falar de um poder fraco, de um poder mais forte e de onipotência. O mesmo acontece com a sabedoria.
Há uma gradação até a sabedoria plena, a onisciência. Falar do amor da mesma forma em categorias é impossível. O que é amor total? Amor por todos os seres. Em relação ao amor, não se pode falar de uma gradação, tal qual se fala de uma gradação do poder ou do saber até a onipotência e a onisciência. Por meio dessa gradação, a nossa própria essência se torna mais perfeita. Não é esse, porém, o caso se amamos alguns seres ou mais. Isto nada tem a ver. Desta forma, desculpem, isso nada tem a ver. Dessa forma com o aprimoramento do nosso ser. Amor por tudo o que vive não pode ser comparado à onipotência. Os conceitos de grandeza, de gradação, não podem ser empregados em relação ao amor. Será que se pode atribuir ao ser divino, que vive e tece através do mundo, o adjetivo todo-poderoso? Preconceitos emotivos deveriam calar-se neste ponto. Se Deus fosse onipotente, realizaria tudo o que acontece, tornando a liberdade humana impossível. A onipotência divina excluiria a liberdade humana. Não há dúvida de que, se o homem pode ser livre, a onipotência de Deus não existe. Será que o divino possui a onisciência? Sendo a meta mais elevada do homem a procura da semelhança com Deus, nossa procura deveria ser a da sabedoria plena. Acaso a sabedoria plena é o maior bem? Se o fosse, a cada momento deveria abrir-se em enorme abismo entre o homem e Deus onisciente. Se realmente Deus tivesse para si o maior bem, a onisciência, e dela privasse o homem, esse estaria a cada momento cônscio desse abismo. A qualidade mais abrangente da divindade não é a onipotência nem a onisciência, e sim o amor. A qualidade em que não é mais possível uma gradação. Deus está pleno de amor, é puro amor, tendo, por assim dizer, nascido da substância do amor. Deus é amor puro, amor sincero e não sabedoria ou poder supremos. Deus conservou o amor, mas dividiu o poder e a sabedoria com Lúcifer e Ahriman. Dividiu a sabedoria com Lúcifer e Ahriman, o poder, para que o homem pudesse ser livre, para que o homem, sob a influência da sabedoria, pudesse continuar avançando. Se procurarmos aprofundar em tudo o que é criativo, chegaremos ao amor. O fundamento de tudo o que vive é o amor. É diferente o impulso que, dentro da evolução, leva os seres a tornar-se cada vez mais sábios e poderosos. A perfeição pode ser alcançada por meio da sabedoria e do poder. A forma como muda a evolução da sabedoria e do poder pode ser vista na história da humanidade. Temos uma evolução progressiva, e então o impulso do Cristo, que veio à humanidade pelo mistério do Gólgota. O amor, pois, não é algo que entrou gradualmente no mundo, mas que flui para os homens como uma dádiva da divindade. É como algo já pronto para o amor, é como algo já pronto que o amor aflui à humanidade. O ser humano pode, entretanto, assimilar o impulso gradualmente. O impulso divino do amor é um impulso único, nos moldes em que o necessitamos como impulso terreno. Ok. Talvez a gente possa dar uma paradinha. Alguém quer fazer alguma observação? Alguma consideração? Talvez seja um pouco diferente a imagem que a gente tem aqui, né? De que Deus é onipotente, onisciente. Tudo vê, tudo pode. Muitas vezes as pessoas dizem, como é que Deus consentiu isso, né? Como é que foi possível que Deus permitisse que isso tivesse acontecido? E aí, nesse texto do Steiner, a gente começa a ver que não se trata de onipotência nem onisciência, mas de amor. E amor é o fundamento do mundo espiritual, né? O fundamento de toda a existência humana é o amor.
E o amor tem certas características que permitem que a gente continue amando, continue acolhendo, continue apoiando, ainda quando nós, seres humanos, fazemos tudo errado, tudo de errado, o mundo espiritual não nos abandona, né? Continua do nosso lado. Então, esperar que Deus permita ou não permita, talvez seja bem contrário àquilo que, na verdade, é a divindade. Alguém gostaria de fazer um comentário? Podemos continuar? Então, Edson, fica à Continuamos. vontade. O verdadeiro amor não é capaz de aumentar ou diminuir. O amor é algo de natureza totalmente diversa da sabedoria e do poder. O amor não desperta esperanças para o futuro, e sim liquida as dívidas do passado. É assim também que o mistério do Gólgota se coloca no mundo. Ora, então a divindade devia algo aos homens? Por meio do impulso luciférico, penetrou na alma humana certo elemento em virtude da qual teve que ser retirado dela algo que antes estava presente. Esse novo elemento que aí penetrou conduziu à linha, entre chaves aí evolutiva, descendente, a qual o mistério do Gólgota contrapôs a possibilidade de se cancelar qualquer dívida. O impulso do Gólgota não veio para livrar-nos dos pecados que cometemos na evolução, mas a fim de obter um contrapeso para o que Lúcifer introduziu na humanidade. Suponhamos que alguém nada saiba do nome de Cristo Jesus, nada do que relatam os evangelhos, mas que tenha conhecimento da diferença radical entre o caráter da sabedoria e do poder e o caráter do amor. Num sentido verdadeiramente crístico, tal pessoa, mesmo que nada sabendo do mistério do Gólgota, é um cristão. Quem conhece o amor e sabe que ele existe para pagar dívidas, não trazendo vantagem alguma para o futuro, é um cristão. Compreender a natureza do amor, eis o que significa ser cristão. Por meio da simples teosofia, tem a observação número 3 aí, que é um livro a qual Rudolf Steiner estava ligado na época desta conferência, né, que é a Sociedade Teosófica, com conceitos de karma e reencarnação, nós poderemos tornar-nos grandes egoístas caso não a complementemos com o impulso do amor, com o impulso do Cristo. Pois somente então se chega ao que transcende a egoísmo da teosofia. A compensação é alcançada por meio do impulso do Cristo. Por ser necessária à humanidade, a teosofia lhe é oferecida hoje, mas ao se praticar a mera teosofia sem o impulso do Cristo, sem o impulso do amor, existe o grande perigo de, por meio dela, os homens tornarem ainda mais o egoísmo, tornarem ainda maior o egoísmo em si mesmos, cultivando esse egoísmo até além da morte. Disso não devemos concluir que não seja necessário ocupar-nos com teosofia, mas devemos entender que a compreensão da substância do amor se integra à teosofia. Algo que você queira comentar, Edson? Eu só gostaria de assim, lendo, não ficou talvez muito claro para mim, essa questão do impulso trazido por Lúcifer e a consequente redenção desse impulso através do mistério do Gólgota, né? Então, Lúcifer, a gente tem essa imagem do ser humano no paraíso, né? Da alma humana no paraíso, configurada como a parte masculina, a parte feminina, Adão e Eva no paraíso. E como Lúcifer veio, então, como era proibido comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era a única fruto de árvore que não poderia ser comido, porque isso era um conhecimento dos deuses, do bem e do mal, mas, pela tentação trazida por Lúcifer, primeiro Eva come, quer dizer, o lado feminino da alma come, tem essa curiosidade, quer saber como é, e depois Adão faz a mesma coisa e eles se veem nus. Aí eles saem de toda essa integridade cósmica, né? totalmente entregue às leis cósmicas e tem uma emancipação.
Essa emancipação, então, a gente chama da liberdade. Possibilidade de conhecer o bem e o mal, então agora é uma tarefa para os seres humanos, né? E na medida em que o ser humano foi adentrando a Terra, na medida em que o ser humano foi cada vez mais se encarnando, né? Foi cada vez mais se tornando tênue, ele foi perdendo a sua conexão com o mundo espiritual. É como se o ser humano fosse, o Steiner tem um texto que ele fala disso, o ser humano ele vai se esquecendo do mundo espiritual. E, por outro lado, o mundo espiritual também vai, aos poucos, se esquecendo dos seres humanos. O Cristo vem, então, como esse impulso, né? Impulso em que ele quer resgatar para o ser humano a possibilidade de se conectar com o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, resgatar o mundo para o mundo espiritual o interesse pelos seres humanos, né? Então, é como se nós estivéssemos ali, a partir do mistério do Gólgota, nos reconectado mutuamente. Nós indo em direção ao mundo espiritual e o mundo espiritual vindo mais em direção aos seres humanos, né? Ficou mais claro isso, Edson? Sim, sim, ok. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Sim. Podemos continuar. Só um comentário e sujeito a reflexão. Bom dia a todos. Então, a ideia que eu tinha desde pequenina, que o pecado original era um pecado, na verdade foi uma oportunidade para nós nos libertarmos e termos o livre-arbítrio. Eu nunca tinha visto por este ponto de vista e torna todo o aprendizado do catecismo um pouco... Bom, não quero classificar, mas é para eu refletir. É uma outra forma de olhar para esse acontecimento, né? Lúcifer nos trazendo a possibilidade da liberdade. Poderíamos ter dito sim, poderíamos ter dito não. A escolha foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós estamos no momento da história da humanidade que nós, para conhecermos efetivamente o que é o bem, estamos nos confrontando com o que é o mal. E temos que entender cada vez melhor o que é o mal, como ele atua, né? Quais são as artimanhas de Lúcifer e de Ahriman. E aí ele vai falar, ele traz aqui no começo dessa parte que nós lemos, que Deus deixou a sabedoria e o poder para Lúcifer e Ahriman, e com ele ficou só o amor. Mas vamos continuar. E outra coisa interessante que a Márcia também disse e que é uma semente mais para a minha reflexão, que é ver Adão e Eva como o feminino e o masculino dentro de cada ser humano. Então, o feminino receptivo e o masculino, enfim, mais da ação, e os dois se complementam em dosagens variáveis dentro de cada um de nós. E eu sempre via este mito ou esta passagem como algo fora de mim. Nunca tinha visto como algo dentro de mim. Então, é maravilhoso, sim. Obrigada, Maria. Edson? E só antes de retomar, talvez uma questão que eu não me lembro exatamente onde eu li, e também batendo com o que a gente viu na primeira parte agora da leitura de hoje, assim, se houvesse esse poder todo na mão do único ser, na verdade, então talvez isso de fato não tivesse acontecido, né? Não sei, é uma coisa que me ocorreu agora, essa influência, né? Sim. E a única questão que se coloca, o que eu muitas vezes me coloco, é se o ser humano, naquele momento, ele já estava preocupado, ou isso foi estava preparado, ou se isso foi um adiantamento do processo que pode ter levado, tipo, que seria um bem se tornou um mal, ou um mal que se tornou um bem, mas talvez no momento não adequado, que a diferença entre mal e bem talvez seja o bem na hora errada, né? Enfim, né? Muitas vezes é colocado dessa maneira, né? A gente pode pensar, Edson, ótima sua reflexão, a gente pode pensar assim, a todo momento na evolução de todas as hierarquias espirituais,
a gente vê que essas hierarquias elas estão bem mergulhadas numa ordem cósmica, né? O primeiro ser que tem a oportunidade de fazer uma escolha somos nós, seres humanos, mas uma escolha no âmbito da liberdade que nos traz para uma encarnação dentro da matéria. Sim. Porque também a gente tem anjos decaídos, a gente também tem outros seres espirituais que escaparam da evolução cósmica, né? Que ficaram como forças adversas. Mas os primeiros que, de fato, adentram a matéria somos nós, né? Então, isso Sim. tem a ver com essa escolha que, obviamente, se não tivéssemos feito essa escolha, a evolução teria sido outra. Mas a gente nem pode pensar nisso, porque a escolha foi feita, né? Sim, sim. Então, como a escolha foi feita, nós fomos adentrando cada vez mais a matéria, e dentro da matéria, permeados por órgãos dos sentidos, que nós estamos fazendo o nosso caminho de evolução para conhecer o bem e o mal. Nós somos seres da liberdade, mas liberdade sem amor é um perigo enorme, e amor sem liberdade também é um perigo, né? Então, nós escolhemos nos libertarmos, fazermos um caminho diferente do que já tinha sido feito, estamos conquistando isso, mas estamos desenvolver agora o amor, dentro deste amor que a gente chama do amor crístico, né? Obrigada, Edson. Continuando, então. O que realmente aconteceu no mistério do Gólgota? Sabemos que Jesus de Nazaré nasceu, desenvolveu-se da maneira relatada nos evangelhos, que em seu 30º ano de vida ocorreu o batismo no Jordão, que Cristo viveu, então, 3 anos no corpo de Jesus de Nazaré. Isso está relatado no Evangelho de São João, de Rudolf Steiner, no livro da Antroposófica. E realizou o mistério do Gólgota. Muitas pessoas acreditam dever representar esse mistério do Gólgota de forma mais humana possível, achando que esse é um ato a ser registrado no âmbito da Terra. É um ato terreno, mas não é. Somente dos mundos superiores se pode ver o mistério do Gólgota tal qual aconteceu na Terra. Imaginemos novamente o começo da evolução da Terra e do homem. O ser humano possuía, naquela época, determinadas forças espirituais. Então, Lúcifer se aproximou dele e, com isso, chegamos ao ponto onde se pode dizer que eles, os deuses em evolução, entregam sua onipotência a Lúcifer, para que o homem se torne livre. Porém, o homem cai na matéria mais profundamente do que o tensionado. Ele escapa aos deuses em progresso ascendente, descendo mais do que se pretendia. Como podem esses deuses ascendentes atrair o homem para o alto de novo? Para compreender isto, devemos olhar para o conselho dos deuses e não para a terra. Para os deuses, o Cristo cumpre o feito de recuperar-lhes o homem. O ato de Lúcifer é, pois, um ato no mundo suprassensível. O ato do Cristo ocorre no suprassensível, mas também no mundo sensível, e um ser humano não pode realizá-lo. O ato de Lúcifer ocorreu no mundo suprassensível, mas então o Cristo desceu à Terra para aqui cumprir seu ato, do qual os homens são espectadores. O mistério do Gólgota é um ato, um assunto dos deuses, ao qual os homens assistem. Abre-se o portal do céu e lá dentro resplandece um ato divino. É este o único ato terreno totalmente suprassensível. Portanto, não se deve estranhar se os que não creem no suprassensível não creem de forma alguma no ato do Cristo. O ato do Cristo é um ato divino, um ato em que os deuses realizam para si. É por isso que o mistério do Gólgota tem o seu brilho e seu significado tão singular, e os homens são convidados a testemunhar esse ato. Não há testemunha histórica para ele, pois os seres humanos só viram seu lado exterior. Os evangelhos, no entanto, foram escritos com base numa visão suprassensível, e daí poderem ser facilmente renegados quando se carece de um sentido para o suprassensível. Talvez seja importante a gente dar uma paradinha aqui
Uhum. Alguém quer fazer um comentário? Olhar para essa questão? Então, eu tenho um pouco daquilo que foi falado antes, né? Então, lá no paraíso, quando Lúcifer faz, então, essa sugestão de que eles poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque comendo o fruto da árvore, o ser humano se tornaria, então, como os deuses, né? Se tornaria como os deuses. Lúcifer está exercendo a sua onipotência, porque a onipotência foi dada a ele pelos deuses, né? E quando Cristo, então, quando ele vem à Terra, ele vem naquele sentido que eu citei anteriormente, né? Porque o ser humano precisava ser lembrado da sua origem espiritual, né? E a gente está vivendo agora sobre a atmosfera de finados, que já passou, mas assim, o ser humano tinha que se recordar de que existia algo além dessa vida na Terra, né? De que a sua origem era espiritual. E isso é o que o Cristo vem fazer. Vem recuperar para o ser humano a imagem da sua própria espiritualidade. E como eu disse antes, ao mesmo tempo, lembrar ao mundo espiritual que nós, seres espirituais, estávamos aqui na Terra, muito mais encarnados na Terra do que era o necessário, era o pretendido, do que se desejava que acontecesse, né? Então, ele diz que o acontecimento de Lúcifer com o que nós chamamos de Adão e Eva no paraíso é um acontecimento suprassensível. A gente tem o relato desse acontecimento, mas não tem testemunhas desse acontecimento. Por outro lado, o acontecimento do Cristo, não existe também uma testemunha, né? Então, é muito difícil, e é bem interessante que a gente vê, que é muito mais fácil a gente ver em muitas denominações e muitas religiões se referirem a Jesus como um ser terreno, e o acontecimento vai até a crucificação e a morte, mas não chegam ao Cristo, né? E o Cristo, na verdade, é em cima do qual o Steiner faz todas as suas pesquisas, né? Então, que o Cristo houve todo aquele acontecimento, a sua vida com os apóstolos durante 3 anos, houve também o julgamento, a prisão, a crucificação e a morte, isso tudo aconteceu, né? Mas isso tinha um propósito suprassensível, né? Embora esses acontecimentos tenham ocorrido na Terra, o elemento suprassensível acontece depois da morte, mas não acontece depois da morte, acontece durante todo o tempo, mas depois da morte é que se realiza quando há a ressurreição. E não há nenhum corpo de Jesus de Nazaré depositado sobre a terra, porque a partir do momento que o Cristo adentrou no batismo do Jordão, cada vez mais houve uma espiritualização desse corpo, a ponto de que na morte, quando há ressurreição, nós não temos mais lá um corpo físico, mas é um corpo físico totalmente espiritualizado. Ou seja, em Cristo a morte torna-se vida. É a partir da ressurreição do Cristo que vem a imagem para o ser humano que a morte é terrena, é um evento terreno, mas após a morte existe a ressurreição. Após a morte é que nós ressurgimos no mundo espiritual. É que nós revivemos no mundo espiritual, onde a gente vai viver entre a morte e um novo nascimento. E aí já está o conceito de reencarnação e o conceito de karma também. Ok? Aos poucos a gente vai adentrando nesses mistérios, né? Sim. Antes de continuar, eu queria... assim, me parece também que a realidade que a gente vive hoje, né, ou seja, esse aprofundamento na individuação, né, ou seja, cada um tornar-se livre para poder estar em liberdade, e a gente está cada vez mais aprofundado na matéria, na tecnologia, enfim, essa coisa toda, me parece também um outro momento de risco aí, mas aí causado por outra força, na verdade, né?
onde não é mais a questão do orgulho, enfim, sim a questão de aprofundar muito na matéria, né? Parece que é isso que, onde a gente tem uma cultura muito forte do ego, mas a gente perdeu aquele senso de comunidade, né? Comunidade como originalmente se perdia, e isso é importante para que a gente possa atuar em liberdade. Essa é a minha visão, não sei. Mas pode se construir num enorme risco, né? Onde a gente também vive, faz parte do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da onda da consciência, mas isso parece-me que pode ser um elemento de, enfim, a ser superado, né? A gente vive entre essas duas forças, né? A força de Lúcifer e a força de Ahriman. A força de Ahriman que nos traz assim para o terreno, para a matéria. Então, a única coisa que existe é o que existe na Terra, os nossos sentidos podem perceber, né? Nossos sentidos nos dão a conexão com tudo que é material, com tudo que está na Terra. E, por outro lado, as forças luciféricas, né? Que querem também nos puxar. Hoje a gente vive muito intensamente essa força arimânica, né? E o que ele diz lá no começo desse pequeno livro, assim, que muitas vezes a ciência espiritual, muitas vezes, quando a gente começa a adentrar nesses conhecimentos espirituais, a gente pode ter esse impulso luciférico. Eu quero me retirar de tudo que é terreno para não ficar contaminado com os impulsos arimânicos. Não, não é isso, né? A gente vive nesses dois âmbitos e quem faz a mediação entre esses dois âmbitos em nós é o nosso sentir, e no nosso sentir o que atua mais fortemente, o nosso sol interior, o que atua mais fortemente é essa força que vai se tornando cada vez mais um sol crístico dentro de nós. Obrigada pelas considerações, é isso mesmo, Edson. Obrigado. Continuando, então. De certo ponto de vista, o mistério do Gólgota pertence às supremas experiências do mundo espiritual. O ato de Lúcifer ocorre numa época em que o homem ainda participava do mundo suprassensível. O ato do Cristo ocorre em meio à vida material. É um ato físico-espiritual. Nós podemos compreender o ato de Lúcifer quando pesquisamos o mundo sabiamente. Para compreendermos o mistério do Gólgota, nenhuma sabedoria é suficiente. Podemos ter toda a sabedoria do mundo, e, no entanto, o ato do Cristo pode permanecer-nos incompreensível, pois para a compreensão do mistério do Gólgota é necessário o amor. Somente quando o amor flui na sabedoria e vice-versa, é possível compreender o mistério do Gólgota. Somente quando o homem, perto da morte, desenvolve o amor pela sabedoria. Ao cruzarmos o portal da morte, nós necessitamos do amor unido à sabedoria, pois, do contrário, morremos sem uma sabedoria que esteja unida ao amor. Para que necessitamos dela? Filosofia é amor à sabedoria. A antiga sabedoria não era filosofia, pois não nasceu por meio do amor, e sim pela revelação. Não existe uma filosofia do Oriente, não existe uma sabedoria do Oriente. A filosofia como amor é A filosofia como amor à sabedoria chegou ao mundo com o Cristo. Temos, portanto, a chegada da sabedoria partindo do impulso do amor. Esse chegou ao mundo por intermédio do impulso crístico. Agora nós devemos empregar o impulso do amor da sabedoria. A antiga sabedoria que o vidente obtinha por meio da revelação está expressa nas palavras da oração primordial na humanidade. Ex Deo nascimur, de Deus nascemos. Esta é a sabedoria antiga. Cristo, que surgiu dos mundos espirituais, uniu a sabedoria do amor. Ele superará o egoísmo, pois esta é sua meta. Mas o amor deve ser oferecido independentemente, livremente, de ser para o ser. Por isso a era do amor se iniciou simultaneamente à do egoísmo. O ponto de partida do cosmo é o amor. Dele se desenvolveu espontaneamente o egoísmo. Mas o impulso do Cristo, o impulso do amor, superará com o tempo aquilo que separa
e então o homem participará cada vez mais dessa força do amor. Em palavras particularmente monumentais, sentimos derramar o amor no coração dos homens ao dizer do Cristo: onde dois estiverem juntos em meu nome, eu estarei entre eles. Assim ressoa a antiga frase Rosa Cruz dentro do amor unido à sabedoria. Em Cristo morimos, em Cristo morremos. O homem fora predestinado por Jeová para a característica da alma grupal, para a impregnação progressiva com o amor mediante a consanguinidade. Ele vive como personalidade através de Lúcifer. Havia, pois, inicialmente uma união dos homens e depois adveio uma separação por meio do princípio luciférico, que estimula o egoísmo e a independência do ser humano. Com o egoísmo, o mal ingressou no mundo. Isso teve de ocorrer, pois o bem não podia ser compreendido sem o mal. Mediante os triunfos do homem sobre si mesmo, o mal enseja a possibilidade de desabrochar do amor. Cristo trouxe ao homem submerso no egoísmo o impulso para a autossuperação e assim a força para vencer o mal. Os que estavam separados pelo egoísmo são reunidos pelos atos do Cristo. Assim se tornam verdadeiras, no sentido mais profundo, as palavras do Cristo, que falam dos atos de amor ao dizermos: o que houverdes feito ao mais íntimo dos homens, a mim o tereis feito. Assim refluiu para o mundo terreno aquele ato divino do amor. Ele impregnará pouco a pouco a evolução da humanidade e a revivificará no espírito, apesar das forças físicas definhantes, pois não surgiu do egoísmo, e sim apenas do espírito do amor. Per Spiritum Sanctum revivissimos. Pelo Espírito Santo ressuscitamos. Porém, acho que podemos dar uma paradinha. Sim. Podemos dar uma paradinha. Tem um bocado de coisa aqui. Alguém quer fazer um comentário? Fazer uma pergunta? Eu acho que essa nossa gravação está deixando o pessoal meio... inibido. Pelo menos não era esse o comportamento desse grupo aqui. É um grupo bem falante, né, normalmente. Ok. Estão inibidos? Pode, Denise, pode falar. Talvez o tema também seja mais profundo, né? E traga essa questão. Fale, Denise. Tem a ver com esse... Dá para me ouvir? Não, está me ouvindo? Sim, Dá. sim. O que nós estamos lendo aqui tem a ver com a pedra fundamental, Márcia? É interessante, assim, a pedra fundamental, digamos que ela é o resumo de toda a antroposofia. Traz tudo o que é antroposofia. Dentro do impulso da antroposofia tem esse impulso Rosa Cruz, né? Que a gente diz ex Deo nascimo, são as 3 frases Rosa Cruzes, né? Ex Deo nascimo, in Christo morimum, per Espírito Santo revivissimos. Esse é a maneira como a gente pode ver de que esse impulso da corrente Rosa Cruz vive dentro da antroposofia, né? Está presente dentro da antroposofia. Sim, a pedra fundamental é a própria imagem, Isso, né? é a própria imagem versus de tudo que a antroposofia traz. E a pedra fundamental, diz o Steiner, que seria a meditação mais importante para que os seres humanos pudessem hoje colocar nos seus corações esses conteúdos antroposóficos, né? E a antroposofia, ela precisa viver no ser humano. E o trabalho de meditação com a pedra fundamental pode vivificar esses conteúdos da antroposofia dentro de nós e nos fortalecer para que a gente possa viver essas realidades do nosso cotidiano. Obrigada, Denise. A Cecília também levantou a mão. Então, eu peço desculpa que eu estou em viagem. Eu não sei se eu viajei também um pouco, mas com relação eu sou nova na área, viu, Márcia? Mas com relação à sabedoria, aí que vem esse pedacinho que fala do cristianismo, depois de Cristo, né? Mas quando você vai lá no passado, lá bem antes, né?
quando você vai nas pirâmides, no Egito, você vai nos Incas, aí você vê tanta sabedoria, tanto conhecimento, e eu não sei se era uma filosofia, porque eu sou nova na área, até na terminologia, mas até para julgar as pessoas, né? Como eles cultuavam aquilo. Então, assim, era bem antes, eram filósofos, eram antroposóficos, eram o quê? Não sei. Eu viajei, viu, Márcia? Tá bom. Desculpa, porque é só uma... É ótimo quando a gente faz viagens, assim a gente abre um campo bem grande, seja a viagem física, seja a viagem no nosso pensar. É ótimo que você trouxe, Cecília. Então, tem aqui na página 19 uma frase que ele diz assim: a antiga sabedoria não era filosofia, pois não nasceu pelo amor, mas sim pela revelação. Então, a gente pode dizer que os povos mais antigos, né, a gente está olhando para os egípcios, por exemplo, que construíram aquelas pirâmides maravilhosas, eles tinham esse conhecimento que era doado, era um conhecimento que eles recebiam como uma revelação, algo que se revela para nós. Hoje a gente tivesse um insight, eu posso fazer isso assim. Para eles era uma revelação, não era o produto de um pensar filosófico, um pensar a respeito de. Era uma revelação. Então, eles não eram nem antropólogos, nem filósofos. Eles recebiam isso como uma doação do mundo espiritual, que lhes revelava certos conhecimentos. Então, os conhecimentos eram adquiridos não pelo estudo, não pelo pensar, não pelo exercício da observação, mas como algo que era doado ao homem pelos seres espirituais. Tudo bem, Cecília? Ok? Sim, gratidão. Tá bom. Podemos continuar? Alguém quer fazer mais alguma observação? Podemos continuar, então. Porém, o futuro da humanidade consistirá ainda em outra coisa além do amor. O aperfeiçoamento espiritual será para o homem terreno a meta mais valiosa. Pode-se encontrar isso descrito no início do meu drama de mistérios, a provocação da alma. Não, aprovação. Desculpe, tá. a provação da alma. Mas ninguém que entenda os atos de amor verá na própria busca da perfeição algo da qual ainda possa dizer que esta busca não é egoísta. O aperfeiçoamento é algo por meio do qual nós queremos fortificar e estimular nosso ser, nossa personalidade. Porém, devemos ver o nosso valor para o mundo somente nos atos de amor, e não nos atos de autoaperfeiçoamento. Quanto a isto, não podemos entregar-nos a ilusão alguma. Se alguém procura seguir o Cristo no caminho do amor para a sabedoria, dessa sabedoria que coloca a serviço do mundo, terá valor somente a porção que esteja impregnada de amor. A sabedoria que está submersa no amor, que impulsiona o mundo e o conduz ao Cristo, exclui a mentira. Pois a mentira se opõe aos fatos. E quem se coloca com amor dentro dos fatos não conhece mentira. A mentira provém do egoísmo, sem exceção. Quando, por meio do amor, nós encontramos o caminho para a sabedoria, então penetramos mediante a força crescente da superação, mediante o amor sem egoísmo, também na sabedoria. Por meio disto, o ser humano se torna uma personalidade livre. O mal era o subterrâneo onde penetrou a luz do amor. E é esta que torna reconhecível o sentido do mal, a posição do mal no mundo. A luz se tornou reconhecível devido às trevas. Apenas o ser humano livre pode ser um autêntico cristão. E aí tem agora uma... Você quer falar antes? Acho que é bem importante a gente pensar assim, que a aquisição do conhecimento, ela não pode se colocar de forma nenhuma como um instrumento de poder, né? Então, a gente costuma ouvir a frase, conhecimento é poder, né?
Quando conhecimento é poder, ele deixou de ser uma sabedoria, né? Ele passou a ser um fruto do egoísmo. Então, eu quero gurus, eu quero seguidores, eu quero pessoas que me coloquem num lugar onde eu tenho um poder enorme por causa do conhecimento. E o conhecimento não é para isso, né? Principalmente conhecimento dos conteúdos espirituais. Conhecimento de conteúdos espirituais não te dá nenhum poder, te dá responsabilidade. Responsabilidade na maneira como você atua, responsabilidade na maneira como você traz esses conteúdos, né? E não se pode estudar antroposofia apenas para o meu deleite, né? Apenas para para o meu prazer de ter todo esse conhecimento. Ela precisa se derramar no mundo, se derramar no mundo, não para que você tenha poder, mas se derramar ao mundo porque é necessário seres humanos hoje conhecer os conhecimentos que a antroposofia traz. Sônia. Então, o que você acabou de falar vem de encontro ao que estava na minha cabeça, que ficou incomodando. Por isso que eu pedi para falar. Depois da fala da Cecília, porque nós temos que perceber o seguinte: quando nós analisamos os antigos egípcios, os incas, os não sei quem, a gente tem que entender que naquela época a sabedoria pertencia a muito poucos. A grande maioria era escravizada, sofria maus tratos, não é? Então, as 3 grandes leis, que é liberdade, igualdade e fraternidade, não existiam lá. Então, por mais que a gente fala, tinha sabedoria vinha direto dos deuses, mas era de uma forma muito, como que eu vou falar, incipiente ainda, uma coisa muito pequena. Pouquíssimos tinham acesso a alguma sabedoria, né? É a grande diferença, né? Quando o Rudolf Steiner fala assim, a antroposofia é para todo mundo. É todo mundo, vamos sentar lá na calçada e conversar de antroposofia com o lixeiro, que provavelmente ele sabe mais do que nós, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Sem dúvida, Sônia. Ótimo você trazer isso, né? E a gente pode pensar que em povos anteriores a gente teve Zaratustra como guia, a gente teve Hermes como guia, a gente tinha os que eram guias da humanidade durante uma determinada época. E só um pequeno grupo de pessoas mesmo é que tinham acesso a certos conhecimentos. Para você ter os conhecimentos que nós temos hoje, em épocas anteriores da humanidade, você precisava ir para um centro de iniciação. Você precisava ir para um centro de mistérios, né? Você tinha que ter um guru que te orientaria, que te conduziria, que te levaria para você poder adquirir os conhecimentos. Hoje, você adquire conhecimento a partir do seu esforço pessoal, a partir da sua própria dedicação. Você é livre para adquirir ou não, né? E ninguém vai perguntar se você está preparado ou não. Você mesmo se prepara no decorrer do caminho, né? Enquanto antes as pessoas eram escolhidas para, né? Era um mundo muito diferente e a relação entre nós e o mundo espiritual também era muito diferente. O meu livrinho, esse capítulo termina aqui, porque ele é mais antigo. Tem mais alguma coisa? Sim. Termina. Tá. Ele tem uma resposta à pergunta sobre a mentira inocente, que é um adendo aqui. Antes de fazer essa leitura, a Sônia colocou uma coisa que eu, pessoalmente, me ocupo muito desse... assim, eu gosto desse tema, né, que é a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são os ideais também devem ser os ideais da trimembração social, né? Sim. Só que, assim, o que eu sinto é que muitas vezes a nossa sociedade é assim, né? Ou seja, a liberdade tem a ver com o mundo espiritual, a igualdade ela tem a ver com o mundo político, jurídico, e a fraternidade no mundo econômico. E quando a gente inverte isso, ou seja, a gente tenta trazer a igualdade para o mundo econômico, aí é que tem um monte de problema. Ou então você levar a liberdade para o campo político-jurídico, aí você subverte toda essa ordem, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Steiner relata muito isso naquele livro
os livros que ele tem sobre a trimembração e também no futuro social, enfim, né? É só um comentário, porque apesar da gente ter esse conhecimento hoje, né, desses 3 princípios, eu acho que ainda a gente tende a colocar as coisas de forma desconexa com o ideal da trimembração mesmo. Você tem razão. Tem um livro que nós já fizemos, grupo de estudos, que chama Nem Direita Nem Esquerda, Trimembração Social, do Wesley Aragão, que são inúmeros artigos, alguns você pode concordar mais ou menos, mas não importa, é interessante a gente conhecer, em que ele vai falando sobre todos os conceitos de trimembração e a aplicação desses conceitos em todas as áreas, né? Em todas as áreas da vida. Então, é liberdade, igualdade e fraternidade. Como os partidos são partidos, então eles contemplam de um jeito de um lado e do outro jeito do outro lado, né? Quando forem inteiros, acho que a gente vai ter uma visão mais da unidade do que está do partido. Então, você quer ler a resposta que ele fala? Então, é resposta à pergunta sobre a, entre aspas, mentira inocente. Uma ocultação por amor, uma mentira inocente, é sempre um fato complicado. Uma mentira inocente por amor pode ser uma necessidade em algumas circunstâncias. A princípio, parece um fato benéfico, mas tem muitas implicações. Por meio da mentira inocente, nós nos ligamos karmicamente à pessoa em questão e até mesmo à sua fraqueza. Mais tarde, teremos novamente algo a ver com ela. Teremos de dizer-lhe posteriormente a verdade. Por meio de uma verdade nada simpática que deveremos dizer-lhe, teremos de equilibrar isso como fator evolutivo. É bom que assim seja, pois quando somos obrigados a dizer uma mentira inocente, isto já é kármico e, portanto, egoísta, pois uma mentira inocente é um fato egoísta também como tal, e nada tem a ver com um verdadeiro ato de amor, pois um pouquinho de esperteza sempre está ligado à mentira inocente. Ela não acontece apenas por decisão amorosa. A ciência espiritual ilumina também os aspectos mais ínfimos e sutis do coração humano. E aí conclui. Eu vou pedir licença à Márcia. Eu começo agora mesmo um workshop, então eu preciso me despedir de vocês. Muito obrigada por poder estar junto com vocês, obrigada pela leitura, pelas participações. Espero encontrá-los. Márcia, eu que agradeço, nós que agradecemos a sua contribuição, muito rica. Muito obrigada. Eu sei que Beijo para todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Edson, qual é a capa do livro que você está lendo? Que ele tem algumas inserções que é bem diferente. É a mesma capa, mas É a mesma. Deve ser uma versão mais nova, né? Ou não? Eu vou ver aqui qual é a edição. Eu comprei recentemente, né, para esse grupo de leitura aqui. Ele é uma, deixa eu ver aqui, peraí. É a quinta, qual é a edição? Porque eu acho que o que eu tenho a sexta. Então sexta edição revista. Tá. Então é a sexta edição, porque ele não tem algumas inserções que a gente não encontra neste da quinta edição ou em outros mais antigos. Muito bem. É a sexta edição revista de 2014 e reimpresso em 2018. Ok. Muito bem, então terminamos o encontro de hoje, do sábado, e terminamos com este já, né, com essa palestra, terminamos, e na próxima semana a gente vai para a segunda palestra, que é Nervosismo e Autoeducação, deste mesmo livro. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, bom fim de semana a todos. Obrigado.